Chegamos agora ao nosso momento especial, nossa entrevista. E hoje, uma comissão super especial, inclusive ela tem especial no nome. É a Comissão Especial de Estudo e Combate à Lawfare. E estamos com o presidente, doutor Luciano Tola. Muito obrigada ao doutor por ter dedicado o seu tempo a nós aqui para explicar o que é essa comissão e qual o trabalho e a importância dessa comissão hoje para a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Doutora Gabriela, nós é que agradecemos a oportunidade. Estar aqui com você é mais um ponto de visibilidade desse fundamental trabalho que nós estamos desenvolvendo juntamente com a direção da Casa. Inclusive, a nossa presidente foi uma das vítimas de lawfare. Todos nós sabemos a gravidade do que aconteceu com ela um tempo atrás. Qual é o trabalho hoje que a comissão está desenvolvendo ou está fazendo para esse tipo de pesquisa, né? Porque uma pesquisa é um trabalho realmente minucioso para entender como é que isso está acontecendo em várias frentes da sociedade, né? Nós temos 2 anos já desde a criação da comissão, na gestão do nosso ex-presidente Luciano Bandeira, e nós já promovemos alguns debates, alguns seminários. Por quê? Porque quando a gente fala estudo e combate, a gente avança na perspectiva de conhecimento, não só teórico como doutrinário, mas apontando as mazelas, né, do que foi feito nesses 2 anos. Quer dizer, o que eu quero dizer para vocês? O estudo, ele amplifica todo o nosso trabalho conjunto dentro da lógica da transversalidade. E para isso a gente tem que buscar o lawfare na economia, o lawfare dentro da academia, os professores que foram perseguidos. Para você ter uma ideia, cara, nós temos 2.500 casos ou mais de lawfare praticados em todo o território nacional, só no território nacional. E se nós formos avançar nas fronteiras do Brasil, nós temos os casos da Bolívia, do Equador, da Argentina e por aí fora. Então, a perspectiva dessa comissão, nesses 2 anos, foi de um avanço muito grande, a ponto de, recentemente, nós temos realizado um seminário para celebrar a criação da primeira disciplina de lawfare numa faculdade de Direito, que foi nada mais, nada menos na Universidade Federal Fluminense. Importantíssimo. Mas, para a gente deixar mais claro para a advocacia que não está acostumada com esse termo, a gente consegue explicar um pouco qual é o peso, o que significa o lawfare para a advocacia, porque alguns advogados eles não têm todo esse conhecimento. Então é bom que a gente deixe aqui claro para eles entenderem a importância e o que acontece com essa prática. Desde o início do século, né, vários fatos constatados no país que demonstram que essa prática torpe utilizada, né, pelo Departamento de Justiça norte-americano para implementar dentro dos setores da justiça, do judiciário e do Ministério Público, cooptando alguns, e é o caso específico da Lava Jato, que é simbólico, emblemático, né, do juiz que foi para os Estados Unidos N vezes para trazer todo o modus operandi, e deu no que deu, né? Tivemos toda uma situação que causou uma deterioração do sistema de justiça, a ponto de hoje o Supremo estar revendo essas condenações. Então isso se estende, evidentemente, para todos os setores da sociedade. E o objetivo final, na verdade, é surrupiar nossas riquezas, é afetar nossa economia, acabar com o nosso parque industrial, vídeo Odebrecht, vídeo AES, André de Guterres e as grandes empreiteiras que estavam exportando conhecimento tecnológico pelo mundo afora. Então, essa perspectiva da comissão de apontar isso é uma das primazias do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Em paralelo, também identificar advogados que serviram com esse propósito nas delações premiadas, que é um instituto também que foi distorcido. As delações premiadas têm que ser revistas. Da forma como está sendo utilizado, com certeza vem causando um mal enorme ao sistema de justiça. Então a gente está identificando, repito, o trabalho da transversalidade que envolve a academia com vários setores, que envolve a economia, é um trabalho de primazia. A gente agora vai publicar na revista eletrônica da OAB vários artigos de pessoas da academia, e não só da academia, repito, para poder desenvolver de forma em parceria esse trabalho que está sendo com muito afinco, com muita dedicação, praticado por todos os 24 membros que nós temos na comissão. A comissão hoje tem 24 membros, por isso que eu estou aqui reconhecendo esse trabalho coletivo com o nosso vice-presidente André, com a secretária-geral Luciana, que vão dar uma palhinha também para a gente mostrar que o trabalho não é um trabalho de um presidente, não, é de um coletivo que está, com certeza, com muita dignidade, atendendo os reclames da sociedade e, sobretudo, da casa, na pessoa da nossa presidente, doutora Ana Basílio. Maravilha. Então, vamos ouvir agora o vice-presidente, doutor André. Obrigada, doutor André Matheus, um nome que eu gosto bastante.
Muito obrigada por também dedicar o seu tempo a explicar à comunidade jurídica, à sociedade, como é essa comissão e como é direcionado esses estudos, essas pesquisas, qual é a fonte. Então, gostaria de ouvir muito a estruturação hoje desse trabalho. Obrigado, doutora. É muito importante falar isso porque é uma comissão de estudo, né, e combate. A gente usa a interdisciplinaridade, sociologia, ciência política, o direito, autores internacionais. A gente tem livros como Arapuca Estadunidense, que mostra como surgiu, principalmente na França, o lawfare. E a gente também trabalha com pareceres. A gente tem 2 pareceres da comissão, que é o da Andrea Reis, que a gente mostra o lawfare cruzado. Para pegar um alvo principal, usaram ela como isca também, denunciando com uma ação infundada. E também a gente usa o exemplo, o último parecer que a gente fez, do Almirante Othon, o pai do Programa Nuclear Brasileiro, que sofreu um processo na Lava Jato, e a gente sabe, e o nosso parecer deixou evidente, que existem questões geopolíticas para atrasar o Programa Nuclear Brasileiro e a geopolítica internacional. A gente usa esse estudo para demonstrar isso, né? E se a gente pudesse conceituar o lawfare, a gente diria que é o uso do direito como arma estratégica, com ações infundadas para disputar narrativas contra uma pessoa ou contra uma comunidade em geral. A gente tenta demonstrar isso nos nossos pareceres, nas nossas palestras e nos nossos eventos no dia a dia da comissão. Interessante. E pode comentar um pouco esse parecer ou ele é sigiloso? Não, perfeitamente. O parecer do Almirante Othon, a gente demonstrou que havia um recorte de vários tipos de denúncia do mesmo fato, caracterizaria o bis in idem, mas fazia o Ministério Público Federal vários tipos de denúncia para dificultar a defesa do almirante e também ações infundadas, com guerras narrativas, o Ministério Público usando a imprensa, a mídia, para criminalizar o almirante, né? Isso fez com que o programa de submarino nuclear, por exemplo, fosse cessado durante um tempo, e também a gente viu certos programas estratégicos que o almirante, entre outros, no Brasil, fossem parados. O almirante, por exemplo, ele inventou um dispositivo de energia em queda d'água de 1 metro, em que geraria uma pequena usina hidrelétrica que podia abastecer uma cidade inteira. Isso foi interrompido com a ação da Lava Jato. É uma ação estratégica para o Brasil que foi interrompida porque o almirante foi um alvo preferencial da Lava Jato. A gente demonstra isso no nosso parecer. Isso é um típico ato de lawfare. É questão geopolítica internacional interferindo através do direito na nossa soberania e também no nosso direito. Que interessante. A segunda pergunta foi basicamente respondida, que seriam as ferramentas que hoje são utilizadas para esse tipo de ataque e desmoralização, né? Porque há a questão de desmoralizar a pessoa dentro do seu meio de trabalho, do seu meio social, para atingir outras finalidades. Se eu entendi errado, por favor, me corrija. O processo é uma narrativa também, a disputa narrativa. Exatamente. E aí eu ia perguntar exatamente isso. Quais são os meios? E você falou a imprensa, né, doutor? Isso, sim. A imprensa, as redes sociais. Redes sociais principalmente também, né? A gente vê muitos membros do Ministério Público usando as redes sociais sem um controle para disputar a narrativa deles, né? Eles engajam com seguidores, disputando, e aquela primeira narrativa disputada na sociedade pega. Então a gente tem uma criminalização também através de narrativas, não necessariamente processos. Então, o membro do Ministério Público, utilizando os casos que na verdade, para dar publicidade e ajudar na desmoralização do alvo. Perfeito, perfeitamente. É só que a gente chama de lawfare informacional, é uma questão narrativa. Sim, é porque eu estou tentando aqui desvendar de uma forma bem clara, com maior clareza, para que as pessoas entendam. Perfeito. Porque a advocacia, claro que nesse caso são outras pessoas, mas acredito que muitos que estejam nos ouvindo hoje conseguem entender que talvez possam ser alvos de uma esfera menor, tá? Mas para atingir outras finalidades. Sofreu o ataque, tá? Para que se destrua, sei lá, um grande processo, uma grande demanda,
de repercussão talvez nacional, e você pega alguém ali envolvido e a advocacia está ali da linha de frente, né, e acaba realmente isso, infelizmente, surtindo um efeito, por causa desse uso sorrateiro e desleal e realmente completamente fora dos padrões morais sociais, né? E hoje a gente consegue coibir com esses estudos, com essa prática, com o parecer, esse parecer ele surte o efeito? Claro, a nossa intenção com o parecer é subsidiar o julgador em eventuais processos, como a gente não pode ingressar como amigos, mas isso é usado como parecer de uma comissão do OAB, que tem um prestígio, é um parecer técnico sendo usado para demonstrar o lawfare. O caso do Almirante Othon é um exemplo clássico. Ele tem contas bloqueadas, é um senhor de 85 anos que precisa viver, comprar remédios. Então, ele tem até hoje contas bloqueadas. A nossa intenção com o parecer é subsidiar. E já deixa aberto aqui. Qualquer advogado que precisar de ajuda pode procurar a comissão, as redes sociais da comissão de lawfare, vai achar no Instagram, que a gente pode contribuir. Porque é essencial, doutora, que a criminalização da advocacia também é uma forma do lawfare. Criminalizar o advogado é uma forma de atingir o seu cliente, mas muitas vezes também querem criminalizar o advogado para tirar o ganha-pão dele do dia a dia, né? Existe muito isso, a Lava Jato foi precursora nisso, mas ainda existe, infelizmente, no Brasil todo. É isso que eu ia perguntar e, na verdade, ia jogar batata quente para vocês. Falar assim, olha, então qualquer advogado que se sinta dentro dessa situação de lawfare, que procure a comissão. Pode procurar, estamos aqui. E para que vocês consigam dar esse suporte e identificar esse tipo de prática abominável hoje que a sociedade, infelizmente, criou para direcionar os seus ataques. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada mesmo. Eu estou aqui, por mim, eu ficava aqui mais tempo. Obrigado. Muito obrigada. Vamos ouvir agora a secretária-geral, que vai dar agora os rumos dos novos trabalhos e comentar também como ela chegou nessa comissão. E a gente também vai falar do nosso spoiler. Estamos aqui com a secretária-geral, doutora Luciana Paz, que agora ela vai dar o nosso spoiler, ela vai nos ajudar aqui também a compreender melhor ainda mais o trabalho dessa comissão tão especial e atual, hein? Que a advocacia precisa conhecer e saber sobre como também a gente vai descobrir como ela chegou na comissão e como você pode também querer chegar nessa comissão. Obrigada pela sua dedicação, doutora, por estar nessa comissão de tamanha importância nos dias atuais, inclusive, e por dedicar esse tempinho aqui para a nossa comunidade jurídica. Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Então, assim como eu cheguei conversando com ele me explicando sobre a guerra jurídica, sobre o que o Ministério Público e algumas autoridades judiciárias estavam fazendo com relação à questão de corrupção no país, né? Inclusive, saiu uma entrevista essa semana sobre uma juíza plantonista no Paraná, que tinha os plantões H6, alguns H6 sumidos e escondidos, para que não soltassem as pessoas. E a gente começa a entender a importância da advocacia na situação. E quando eu fui conversar com ele, eu perguntei se eu poderia integrar, se eu poderia participar, e ele me convidou e eu fiquei muito feliz. E o primeiro livro que ele me indicou foi A Arapuca Estadunidense, que falava sobre o quê? O lawfare na França, o que aconteceu com a França, como os Estados Unidos conseguiram se infiltrar lá. Né? E que aconteceu aqui no Brasil com relação à Petrobras também, né? E com o projeto nuclear, tudo que aconteceu aqui é o que acontecia lá. E quando eu vi, a gente teve uma gama tão grande de conhecimento, de estudos com relação ao que vinha acontecendo, porque o lawfare são a interdisciplinariedade, as disciplinas todas atuando junto, sendo a criminal, sendo a sociologia, como o vice falou, a filosofia, o constitucional com relação aos direitos humanos, todos caindo numa mesma situação. Né? E se você parar para analisar a rede lawfare, né, que temos aqui no Brasil, que também tem livros escrevidos sobre as vozes das vítimas do lawfare, né, o Henrique Pisolato, a Andréa Reis, a nossa própria presidente hoje atuante, Dona Tereza Basílio, que passaram por essa situação. Então isso fez com que a gente estudasse, analisasse cada vez mais o cenário. Né? Então criamos GTs, estudos, temos 2 pareceres, e agora, com essa importância do assunto, criou-se uma disciplina na Faculdade de Direito da UF, nossa amada Niterói, né? Que é para estudar e entender o lawfare, que é, em miúdos trocados, é uma guerra jurídica. Você usa meios ditos legais para que você seja envolto numa situação e que você seja apagado.
abafado, é o que chamam de cancelamento. Sim, sim. Que você não tenha voz, que você não consiga falar quando você está completamente coberto de razão na situação. Entendi. Né? Então, essa situação criada aqui no Brasil, né, que foi trazida de outras situações de outros países, é importante para que a gente possa entender a advocacia também. Que a gente consegue ter voz e lutar contra isso. Então, a comissão aqui é de uma importância extrema. E com essa comissão foi gerada outros frutos, outros filhotes, né, que a gente fala. Tem a de Brasília, tem uma em Niterói também na subseção, porque o prefeito de Niterói também foi vítima de lawfare, né? Temos em outros estados do Brasil, e todos crescendo e apontando o que está acontecendo. A situação que nós vivenciamos e ainda vivemos em algumas situações no judiciário, até o advogado, né? Sim, sim. É tão importante que a Nacional, então, também já fez a sua comissão, não é isso? Já temos a comissão de lawfare lá também, em Brasília. E vocês estão aqui, como o doutor André falou, dispostos, se colocando à disposição para realmente analisar os casos dos advogados que, com certeza, hoje vendo, vão identificar, como eu identifiquei, falei com a doutora aqui, eu falei, olha, eu acho que eu já passei por isso. Exatamente. Aí, porque pode ser um termo talvez novo, mas de práticas antigas e sorrateiras. Exatamente. Não é isso? Exatamente isso. Então, a gente tem como se comunicar com a comissão? Sim. Através de que canal a gente se comunica com a comissão? A gente tem um canal institucional e também temos o nosso Instagram, né, que é a Comissão Especial de Estudo e Combate ao Lawfare. Você pode seguir no Instagram. A gente é sempre atuante, a gente sempre responde. Podem mandar mensagem por lá também, se surgir alguma dúvida. Nós sempre temos alguém com um canal para responder e tirar qualquer dúvida que seja. E convidamos a vir também nos conhecer. Então a gente vai colocar aqui embaixo o link aqui para que vocês acessem. É muito importante vocês participarem dessa comissão e entenderem que vocês podem estar passando por isso ou já tenham passado, e essa comissão vai ajudar vocês a resolver, pelo menos a deixar claro que essa situação tem que acabar com esse combate. E o advogado é sempre falante, né? Então, nós somos a linha de frente e a gente precisa se unir e estar ciente que existe sim uma proteção, não só a prerrogativa, mas também o lawfare. Tá bom? Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos e até a próxima.